Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional capítulo 51. Os ingleses rugiam com espírito de luta. A verdade é que eles sofreram perdas sucessivas nos últimos meses. Chegou ao ponto em que eles poderiam ser expulsos da França inteiramente nesse ritmo. No entanto, seu moral ainda estava em alta. A razão para isso era simples. Eles se recusaram a perder para tal inimigo e eram as verdadeiras elites do exército inglês. Eles vinham ouvindo histórias sobre John há quase um ano. A ideia de que uma mulher estava colocando seus exércitos em um estado tão lamentável era uma grande humilhação para eles. Estava simplesmente indo contra a vontade de Deus. Claro, os ingleses não tinham ideia de que o verdadeiro motivo de seu moral estar tão alto não era devido à sua própria vontade. Nas paredes do castelo, dois homens estavam lado a lado. Eles usavam armaduras de prata e a bandeira inglesa estava pintada em suas ombreiras. Ambos lançaram olhares indiferentes aos homens que rugiam nas paredes altas e zombarias frias em direção ao exército francês que se aproximava à distância liderado por uma mulher com cabelo preto esvoaçante e seus cavaleiros. Como é, Raymond? Ela é tão bonita quanto você pensou que ela seria? Um dos homens anteriormente inexpressivo sorriu, avaliando John. Se os outros vissem como ele estava agindo, eles definitivamente ficariam chocados. Afinal, ele falava de John como se ela estivesse bem na frente dele e ele pudesse ver cada detalhe dela. No entanto, ela estava facilmente a mais de 1 quilômetro de distância. Se não fosse pelo tamanho do exército que se aproximava e seu alto ponto de vantagem, seria difícil distinguir até mesmo seu gênero, muito menos quão bonita ela era. Você gosta tanto assim de produtos usados? Como você sabe que ela é uma mercadoria usada? O homem refutou. O bispo é nosso salvador, mas ele não é um santo. Se ele realmente a deixou ir, ele pode se castrar. O homem fez uma pausa e pareceu pensar que isso fazia sentido. Eu não sei porque ainda me preocupo em discutir com você. O homem disse. Você finge que eu a estava procurando para ser minha esposa. Como eu poderia me casar com alguém que está destinado a um caixão em alguns meses? Eu só quero me divertir um pouco. Raymond olhou para o homem, mas não disse nada em resposta. Foi só depois que John cruzou a marca do quilômetro que ele finalmente voltou a falar. Nigelle, há algo de errado com o caminho dos ventos. O homem, ou melhor, Nigelle, franziu a testa com essas palavras. A verdadeira razão pela qual ele não gostava de discutir com Raymond não era porque ele não era divertido, mas devido à sua habilidade. Era uma habilidade que tornava difícil para ele não ser sério o tempo todo. Pode haver algumas variáveis. Raymond continuou. Devemos estar preparados. O comportamento brincalhão de Nigelle desapareceu e ele estava mais uma vez inexpressivo. Arqueiros. O rugido de Nigelle cortou o campo de batalha quando ele pegou seu arco longo de suas costas e bateu sua ponta em forma de leão na pedra sob seus pés. Mirar. O próprio Nigelle não apontou seu arco. Sua forma de quase 3 metros de altura estava segura em sua mão esquerda, irradiando um brilho tão fraco que era quase impossível de ver. O exército francês ainda estava atacando. 1 quilômetro. 800 metros. 700 metros. 600 metros. O estrondo dos cavalos fazia parecer que os céus poderiam desabar a qualquer momento. Estabeleça uma linha defensiva. Prepare os canhões. Escudeiros para a frente. Os gritos de John ressoaram no campo de batalha. Fogo! A voz de Nigelle seguiu a dela quando a francesa cruzou a marca dos 500 metros. Parecia por um momento que a noite havia caído. Uma vasta extensão de preto cobrindo os céus como mãos envolvendo as terras seguidas pelo som dos ventos sendo despedaçados sob sua força. Os franceses não foram lentos. Eles reagiram aos comandos de John, trazendo os escudeiros à frente para bloquear a chuva de flechas. Torres. John rugiu. Dezenas de torres de madeira avançaram, escondendo o poder violento de seus canhões atrás de suas janelas enquanto avançavam. Os franceses cruzaram a marca dos 300 metros. Sob as ordens de John, eles fluíram como a água de um rio caudaloso. Nada foi apressado e tudo foi organizado. Se um historiador de guerra da época de Leonel testemunhasse tal cena, ficaria inacreditavelmente chocado. Simplesmente não era possível para um exército, mesmo dos tempos modernos, mover-se tão rapidamente, muito menos um da Idade Média. No entanto, essas coisas estavam simplesmente além do reino normal da lógica e da razão. Basta olhar para o fraco brilho dourado da grande bandeira francesa nas mãos de Joana para entender que esta não era mais apenas uma batalha de homens mortais. Os deuses intervieram. Fogo! Nigelle rugiu mais uma vez e uma segunda saraivada veio. Mais homens tiveram mortes horríveis. Embora os escudeiros fizessem seu trabalho tão bem quanto podiam, como seria possível que todos eles saíssem ilesos? Talvez a parte mais repugnante fosse que se alguém ignorasse os gritos de dor e fechasse os olhos, o som das flechas perfurando a pele era um pouco diferente do som de uma flecha atingindo a casca de uma árvore. Porém, muito em breve, os franceses não foram os únicos a sofrer, porque os canhões que Joana pedirá para preparar estavam prontos. Fogo! Os altos tovares de madeira pararam a apenas 200 metros das muralhas do castelo. Os canos de canhões pretos profundos apontados para a frente antes que uma cacofonia de estrondos ressoasse. Bang! Bang! Bang!
Os gritos dos ingleses soaram e a sangrenta batalha que ficou para a história realmente começou. Ao longe, Leonel observava com expressão séria. A essa altura, ele já havia participado de muitas batalhas. No entanto, ele nunca havia visto um cerco antes. Embora ele estivesse preparado para ser sangrento, ele realmente não esperava que fosse a esse ponto. Tivemos razão em recuar tanto. Leonel pensou consigo mesmo. Aquele homem gritando comandos e aquele ao seu lado definitivamente não são normais. Eles também definitivamente não são os mesmos generais ingleses que travaram esta batalha de acordo com a história. Leonel respirou fundo e sua carranca se aprofundou. O que estava acontecendo? Quem estava tramando contra a terra assim? Mas houve uma constatação ainda mais chocante que fez a espinha de Leonel estremecer de frio. Só era possível para um único grupo entrar em uma zona de cada vez. Até que aquele grupo tivesse sucesso ou falhasse e morresse, a referida zona não abriria novamente. O que isso significa? Isso significava que quem estava brincando com os assuntos do passado agora já o fazia há pelo menos 1000 anos. Como eles poderiam começar a lutar contra tal coisa? Descida dimensional capítulo 52. O sangue e a carnificina eram nauseantes. Os corpos de bravos cavaleiros foram despedaçados sob chuvas de flechas e balas balísticas de canhões destrutivos. Seus rugidos enlouquecidos encheram os céus enquanto avançavam para a morte. Eles pareciam cheios de coragem e vontade de sacrifício. Era o tipo de coisa que trazia honra a um homem e sua família em qualquer época. Mas Leonel só achou a cena triste de se ver. Pelo que eles estavam lutando. O país deles, é claro, talvez em uma camada mais profunda fosse para o Deus deles. Mas valeu a pena? Leonel não era o tipo de pessoa que menosprezava os outros por causa de sua fé. Ele estava questionando mais ainda se o Deus deles queria isso. Leonel balançou a cabeça. Não é que eles acreditem que seu Deus quer isso. É que eles estão sendo manipulados para acreditar nisso por aqueles em quem mais confiam. Antes disso, Leonel ainda tinha dificuldade em culpar Joana. Mesmo que as ações dela quase o tenham levado à morte, ele sempre foi uma pessoa que perdoa. Como ele ainda estava aqui, não havia mal nenhum, certo? Nesse caso, ainda havia uma chance de consertar sua amizade. Muitos chamariam esse tipo de mentalidade de tola. E se o fizessem, Leonel não discutiria com eles. Ele também achou isso uma tolice. Mas esta era apenas a sua natureza. No entanto, depois de ver essa cena, o último resquício de compreensão que ele tinha por John desapareceu. Quaisquer que fossem as razões pelas quais ela não importava mais para ele. Ela sabia como suas ações seriam devastadoras, mas as executou de qualquer maneira. Quantas pessoas inocentes morreriam hoje? Alguns milhares? Mais que isso, Leonel sempre ouvirá dizer que as guerras do passado eram brincadeira de criança comparadas com as guerras durante e após a Primeira Guerra Mundial. Livro e testemunhar por si mesmo foram duas experiências completamente diferentes. Foi imperdoável. Não posso continuar deixando-os morrer assim enquanto não faço nada além de ficar aqui e assistir. Aina, Leonel olhou com um sorriso de desculpas para a delicada fada que estava ao seu lado. Ela era muito diferente da Aina que sempre esteve em seu coração. Ela não estava usando seu habitual vestido longo e esvoaçante, do tipo que se agarrava às suas curvas com a menor rajada de vento. Em vez disso, ela usava um uniforme militar preto cheio de bolsos. Seu cabelo não estava perfeitamente arrumado, ondulando suavemente como a descida de uma cachoeira calma. Em vez disso, estava bastante amaranhado. Algumas até grudaram em seu rosto delicado com a ajuda de suas gotas de suor. Mesmo seu comportamento elegante habitual não estava em lugar nenhum. O enorme machado assassino em suas costas era bom demais para esmagar tais pensamentos. No entanto, Leonel descobriu que gostava dela ainda mais agora do que no passado. Talvez não pudesse mais ser simplesmente explicado como gostar, mesmo que ele não tivesse certeza de como expressar isso. Tudo o que ele podia dizer era que a aparência de Aina simplesmente não importava mais para ele. Eu já disse isso, Aina disse calmamente sem olhar em sua direção. Não mude. Suas palavras pareciam não ter nada a ver com a situação. Até Leonel ficou confuso com o que ela dizia. Quando ela... O olhar de Leonel brilhou com um pouco de compreensão, e ele desviou o olhar do perfil lateral de Aina e olhou de volta para a violenta batalha. Aina? Ao ouvir a voz de Leonel, Aina estremeceu ligeiramente. Ela sabia muito bem que Leonel tinha um lado excepcionalmente gentil, mas havia outro lado cheio de determinação. Foi esse lado dele que lutou contra milhares de ingleses e se recusou a deixá-la ir. Era desse lado que vinha essa voz. Eu não sei o suficiente sobre o relacionamento entre você e sua família, mas sei que você tem me evitado por causa disso. No entanto, Leonel sorriu abertamente. Você acabou de dizer isso. Você me pediu para não mudar. Então me diga, você acha que eu deixaria a mulher que eu gosto enfrentar tal coisa sozinha? Ou será que minha Aina quer retirar suas palavras? Aina ficou atordoada. Leonel havia confessado a ela 521 vezes. Ela não precisava de ninguém para contar para ela. Ela mesma sabia o número. Ela já deveria ter se acostumado com isso. No entanto, já fazia mais de um ano desde a última vez que ela o ouviu dizer tais coisas. Ela tinha quase esquecido como se sentia. Um momento depois, seu rosto corou em um tom ardente de vermelho. Parecia que ela vazaria uma fonte de sangue se fosse cutucada apenas uma vez. Normalmente ela fugiria, mas para onde ela correria agora? Ela não podia deixar Leonel para trás em uma situação tão perigosa. Depois de um tempo, ela estava tão sufocada que bateu o pé no chão, fazendo tremer e estalar. O lábio de Leonel tremeu.
Ele quase havia esquecido que esta pequena fada diante dele era um monstro. Respirando fundo, Leonel olhou para trás em direção ao campo de batalha e aquelas emoções palpitantes em seu coração se desvaneceram. Ele sabia como suas próximas ações seriam tolas. Originalmente, ele deveria ter esperado talvez até alguns dias de batalha para passar. Só então ambos os lados seriam danificados o suficiente para que seu plano funcionasse perfeitamente. Mas, ele simplesmente não podia ficar parado e assistir a esses homens valentes morrerem enquanto ele sabia que eles eram apenas marionetes nas cordas de outro. Se ele realmente permitisse que sofressem por seus próprios desígnios, como ele seria diferente de Jon? Vamos! Leonel disparou para frente. Aina, que havia recuperado a compostura, o seguia de perto. Em um instante eles chegaram ao campo de batalha e foram imediatamente notados por Jon e os dois homens nas muralhas do castelo, fazendo com que as expressões dos três mudassem violentamente. No que pareceu um flash, Leonel e Aina cruzaram a linha defensiva das altas torres de madeira, entrando em uma terra de ninguém repleta de cadáveres franceses. Pela França, Leonel rugiu enquanto incontáveis flechas caíam em sua direção. Seu braço esquerdo se moveu para cima, fazendo com que seu pequeno escudo explodisse de tamanho. Antes disso, a chuva de flechas não era diferente de gotas de água inofensivas. Ele e Aina saíram completamente ilesos. Em um piscar de olhos, dois desconhecidos chegaram às muralhas da cidade. Aina sentiu e puxou seu enorme machado para trás enquanto tirava uma corda de um dos bolsos com a mão livre. Leonel saltou no ar. Ele não precisou olhar para trás para sentir os ventos violentos do machado de Aina batendo em sua direção. Mas ela obviamente não estava atacando. A parte plana de sua lâmina explodiu contra as solas de seus pés enquanto ela jogava a corda em sua mão oposta no ar. Sob os olhares chocados dos dois exércitos, Leonel chegou ao topo do castelo e brandiu seu enorme escudo, fazendo voar dezenas de ingleses. Ele olhou para trás, encontrando a corda que Aina havia jogado serpenteando pelos céus e agarrando-a sem hesitar. Ele a agarrou com as duas mãos e puxou com toda a força, mandando-a para o topo da parede com um movimento rápido. Leonel recolheu o escudo e puxou a lança das costas e brandiu-a contra o corpo com um braço. Ele sentiu as costas delicadas de Aina pressionadas contra as suas enquanto ela brandia sua própria arma. Assim os dois enfrentaram faixas de inimigos em ambos os lados. No entanto, o belo rosto de Leonel carregava um sorriso selvagem, enquanto os belos lábios de Aina se curvavam em um leve sorriso. Um raro momento de silêncio desceu sobre o campo de batalha antes que os aplausos dos franceses ressoassem. Descida dimensional capítulo 53. Apesar dos aplausos dos franceses, o elmo dourado de Jon escondia uma expressão feia. Se antes não tinha certeza de que o objetivo de Leonel era diferente do seu, agora tinha. Na verdade, mesmo que ele fizesse isso, não deveria ter ficado tão óbvio tão rapidamente. No entanto, Leonel só teve a si mesmo para culpar mais uma vez. A razão pela qual Jon foi capaz de perceber que havia algo errado com suas ações foi por causa daquelas palavras que ele falou com ela em inglês naquele dia. Nigelle e Raymond simultaneamente voltaram seus olhares para Jon como se tentassem obter uma explicação. Mas o que eles encontraram em troca foi sua expressão distorcida, tornando a resposta à pergunta bastante óbvia. Esses dois não eram um deles. Nas muralhas do castelo, Leonel e Aina ficaram de costas, enfrentando inimigos por todos os lados. Da frente para trás, as paredes tinham em média quase 10 metros de espessura, então o número de cavaleiros e arqueiros aqui definitivamente não era apenas alguns. Além disso, como havia tanto espaço, a dupla não ganhava vantagem por conta do terreno. No entanto, Leonel e Aina deram um forte passo à frente. Embora não fosse o suficiente para abalar as enormes paredes do castelo, o estrondo alto foi o suficiente para os guerreiros ao redor deles olharem em estado de choque. Antes que eles pudessem reagir, mais dezenas caíram das paredes altas. Este foi apenas o primeiro dia do cerco. Ou melhor, realmente deveria ter sido o primeiro de muitos dias. Como resultado, a maioria dos guerreiros nas muralhas do castelo eram arqueiros. Embora houvesse alguns cavaleiros, eles não eram numerosos. Com isso, ficou muito óbvio rapidamente o quão desfavorecidos eles eram. Aina e Leonel passaram por eles como se adultos brincassem com crianças. Os ingleses cheios de medo ficaram tão chocados com a mudança repentina na batalha que nem perceberam que, embora muitos deles estivessem gravemente feridos, a maioria deles nem havia morrido. Qual é a? Nigelle estava confusa. O que exatamente eles estavam tentando fazer? No entanto, foi nesse momento que sua expressão mudou. Os portões. Parem eles. Ele puxou seu arco longo e estava prestes a usá-lo, mas então sua expressão tornou-se feia. Havia apenas uma distância de uns 20 metros entre ele e Leonel, uma distância que praticamente significava a morte de quem ofendesse um arqueiro como ele. O problema era que havia grupos de ingleses em seu caminho. Não havia um caminho claro para seu tiro. Leonel pode ter sido uma alma de bom coração que frequentemente fazia coisas tolas por causa de seu código moral, mas ele não era um tolo. Ele havia adivinhado que Jon e esses dois homens com habilidades estavam trabalhando juntos. E ele imaginou que se ele e Aina aparecessem de repente, eles não teriam tempo de se comunicar entre si para entender o que estava acontecendo. Como resultado, eles não seriam capazes de impedi-los de chegar ao topo das paredes. E se eles não pudessem fazer isso, então? O caminho para os portões seria muito fácil de alcançar. Leonel saltou para cima e para a borda da parede, correndo ao longo dela a uma velocidade que ultrapassava o corpo humano. Não faltaram aqueles que tentaram empurrá-lo ou desequilibrá-lo, mas sua coordenação atingiu um nível muito além de qualquer coisa que esses soldados pudessem imaginar. Carregue em direção aos portões. Leonel rugiu.
Sua voz cobriu o campo de batalha, suprimindo os aplausos dos franceses que imediatamente recuperaram seus sentidos. Isso mesmo, eles ainda estavam no meio de uma guerra. Leonel e Aina fizeram com que os arqueiros ficassem completamente desorganizados em um segmento inteiro da parede. Mesmo que houvesse mais partes ilesas, ainda havia uma enorme pressão sobre elas. Especialmente porque a parte da parede agora incapaz de enviar ataques contra eles era exatamente a parte que protegia os portões da ponte levadiça. Por um momento parecia que Leonel havia se tornado seu comandante e muitos se esqueceram de que ainda precisavam esperar a ordem de Joana. Talvez fosse a confiança no tom de voz de Leonel ou o fato de estar muito acostumado a liderar grupos de homens ou talvez todos eles gostassem dele nos últimos meses, mas desconsideravam tudo e avançavam como loucos. Vendo isso, o semblante de Joan escureceu ainda mais. Isso estava completamente fora de seu controle. O que ela poderia fazer? Diga-lhes para voltar? Que tipo de golpe isso os atingiria? Todo esse tempo, ela nunca havia esquecido que era uma mulher. Nos tempos modernos, isso não importaria muito. Mas nesta época, ela já levou vários anos de feitos divinos para ganhar o reconhecimento desses homens. Ela estava muito ciente de que mesmo um único erro poderia fazer com que tudo pelo que ela trabalhou desmoronasse. Os lábios de Leonel se curvaram quando ele saltou para uma torre defensiva, esquivando-se da espada de um cavaleiro defensor e chutando-o para longe. Ele disparou para frente e desceu um conjunto de escadas sinuosas. Os castelos foram projetados com a defesa em mente. Mesmo algo tão simples como escadas manteve isso em mente. Eles dificultavam o uso de sua mão dominante para empunhar sua arma e até tinham passos de formato irregular que promoviam a perda de seu ponto de apoio. Mas, antes do status de coordenação de Leonel, nada disso parecia importar. Não demorou muito para que ele chegasse à sala de equipamentos, encontrando as grandes correntes que sustentavam a ponte levadiça penduradas diante dele. Infelizmente, ele também encontrou outra coisa. Raymond parou diante de Leonel com uma expressão curiosa, bloqueando o caminho para as correntes. Ao seu lado, havia um grupo de 10 cavaleiros de armaduras de prata, olhando para Leonel com expressões sombrias. 3 deles empunhavam arcos longos, 4 eram lanceiros e 3 eram espadachins. Achei que algo fora da expectativa iria acontecer hoje, mas não esperava que fosse isso. Quem são vocês dois? De onde vocês são? Não consideraram a reação do bispo? Nas costas de Leonel, Aina bloqueava o fluxo constante de cavaleiros e guerreiros. Considerando quão estreita a passagem era, não colocou nenhuma pressão sobre ela, mas seus olhos ainda se estreitaram com as palavras de Raymond. Leonel surpreendentemente não desperdiçou palavras, totalmente fora das expectativas de Raymond. Com um movimento rápido ele jogou sua lança no ar, permitindo que ela girasse. Sua mão livre puxou seu atlatu e um dardo, enganchando-o enquanto ele dava um forte passo à frente. A força de Leonel surgiu, seus olhos se transformando em um brilho verde brilhante que fez os olhos de Raymond se arregalarem. Você? As palavras de Raymond mal se formaram quando uma violenta onda de vento fez seu capacete voar. Ele mal podia ver o traço de prata cortando o ar. Seu destino eram as próprias correntes que Raymond pensava proteger. Como uma faca na manteiga, o dardo de Leonel cortou as grossas correntes. Como poderia a forja de 1400 corresponder a uma lança criada por seres dimensionais superiores? Os sons de correntes chocalhando e acelerando ressoavam enquanto os rugidos dos franceses ficavam cada vez mais altos. Leonel guardou seu atlatu e pegou sua lança giratória antes que ela caísse, apontando-a para o grupo. Vir. Descida Dimensional capítulo 54. Leonel escondeu o braço esquerdo trêmulo ao lado do corpo, segurando-o firmemente contra o corpo para tornar menos óbvio o movimento estranho. Depois que ele estimulou com força sua força, as correntes de força que estavam serpenteando da arte da força em sua mão aproveitaram a oportunidade para contra-atacar. No final, Leonel teve que suprimi-lo com força, mas o resultado foi um dreno ainda mais alto do que no passado. Aina não sabia, mas Leonel não conseguia nem dormir nos últimos dias. Se ele parasse de reprimi-lo por um momento, ele sofreria. Felizmente ele pode entrar em um estado meditativo que permite que sua mente descanse enquanto permanece alerta, ou então ele pode nem conseguir continuar de pé agora. Esta foi a verdadeira razão pela qual Leonel apontou sua lança com tanta confiança para Raymond e os outros. Ele não era algum tipo de maníaco por batalhas, essas palavras definitivamente não combinavam com ele. Mas ele não tinha escolha, ele tinha que fazer o possível para esconder sua fraqueza atual. E parecia que funcionou. A pressão que Leonel emitiu juntamente com os rugidos do ataque francês fizeram os ingleses nas costas de Raymond sentirem que poderiam realmente estar acabados. De um lado estava Aina, que matou os cavaleiros que desciam as escadas estreitas e sinuosas com um único golpe de seu machado. Diante deles estava Leonel, cujo cabelo se esvoaçava desordenadamente à medida que seu ímpeto crescia. E às suas costas, milhares de franceses atravessavam a terra de ninguém que haviam criado em direção ao castelo que defendiam. Mesmo para Raymond, ele realmente não conseguia pensar em uma saída para isso. O plano não estava nem um décimo do caminho para a conclusão. Sua expressão calma piscou várias vezes, passando por uma maratona de emoções. No final, seu rosto se contorceu, pousando em raiva. Quem eram esses dois? Eles planejaram por tanto tempo e com tanta diligência, doando anos de suas vidas para esse objetivo. No entanto, seria terminado assim?
Como ele poderia estar disposto? Depois de uma respiração profunda, ele se acalmou. Apenas alguns segundos se passaram desde que Leonel fez a ponte levadiça cair. Ainda não tinha acabado, ainda dava tempo de dar a volta por cima. Não, talvez esse fosse um resultado ainda melhor para o plano original. Nesse momento, as gravuras no chão que Leonel não havia notado brilharam e o grupo de 11 desapareceu. O olhar de Leonel pousou nas gravuras por apenas um momento antes de chegar a um entendimento. Força Arte. Uma força de teletransporte arte. Não foi à toa que eles conseguiram aparecer aqui antes que Leonel terminasse de descer as escadas. O homem com a habilidade arte da força está entre eles? Leonel pensou consigo mesmo. Leonel de repente sentiu uma mão apertar seu braço esquerdo trêmulo. Ele olhou para baixo para encontrar Aina olhando para ele com uma mistura de preocupação e raiva em seu rosto. O que você está escondendo de mim? Leonel abriu a boca para responder, mas realmente não sabia o que dizer. Ele só queria lidar com as correntes o mais rápido possível. Quanto mais demorasse, mais franceses morreriam. Mas ele não esperava que a reação fosse tão ruim. Felizmente, ele não precisou mais enfrentar os olhares questionadores de Aina, porque o primeiro grupo de franceses começou a cruzar o fosso. Leonel aproveitou a oportunidade para olhar para os portões internos. Respirando fundo, ele só podia olhar para Aina com uma expressão suplicante, como se pedisse para ela não dizer mais nada. Aina sacudiu o braço de Leonel com raiva e olhou para ele como se estivesse tentando fervê-lo vivo com nada além de seus olhos. Então ela se virou com raiva, seu machado acendendo com um violento brilho vermelho. Ela liberou todas as suas emoções no portão, cortando-o ao meio e chutando sua parte inferior com uma batida estridente de vento. As portas voaram, levando consigo a formação de arqueiros que esperavam do outro lado para iniciar outro massacre sangrento. O lábio de Leonel tremeu. Ele realmente tinha que se lembrar de parar de deixar essa mulher com raiva. De repente, sua expressão mudou. Leonel bateu o pé no chão com força, avançando com toda a força e aparecendo ao lado de Aina. Ele agarrou a cintura dela, levantando o braço esquerdo trêmulo para bloquear com seu escudo que se expandia rapidamente. Os dois foram lançados para trás, deslizando pelo chão sobre os pés quase a ponto de colidir com a vanguarda francesa. As correntes de força aproveitaram o momento para subir ainda mais pelo braço de Leonel, quase fazendo com que ele perdesse o controle. Se isso tivesse acontecido, ele nem queria pensar nas consequências. Leonel voltou um olhar estreito para Nigelle, que baixava lentamente o arco do outro lado dos portões internos, e depois um olhar solene para seu escudo agora severamente amassado. Todo esse tempo, ninguém foi capaz de acertar um único arranhão nele, mas agora estava deformado a ponto de quase quebrar seu braço. Um pouco mais e realmente poderia ter. Essa flecha realmente era muito rápida e muito poderosa. Se não fosse por sua habilidade melhorar e fazer com que seus sentidos atingissem um nível sem precedentes, ele poderia ter chegado tarde demais. Naquele momento, Leonel sentiu um feixe de força furiosa ao seu lado. Ele olhou em estado de choque para Aina, que parecia prestes a explodir de raiva. Aina ficou atordoada fora de seu estado frenético. A combinação dos problemas de Leonel e a experiência de quase morte quase a fizeram perder a cabeça novamente, mas felizmente Leonel a pegou no início desta vez. Leonel olhou para trás, para Nigelle com o senho franzido. A situação havia mudado mais uma vez. Raymond e seus 10 cavaleiros apareceram seguidos por uma mulher usando uma máscara dourada apareceu com seus próprios cavaleiros. Cada um dos cavaleiros da fêmea usava elmos que revelavam nada além das fendas de seus olhos. Os ingleses afluíam continuamente de todos os lados, formando uma linha defensiva para bloquear a entrada nos portões internos. Não demorou muito para que seus números totalizassem centenas. O olhar de Leonel, porém, não se desviava da máscara dourada. Embora o mastro que segurava na mão não tivesse mais bandeira, Leonel não era bobo. Esta mulher era obviamente John. Os franceses que atacavam, como por um acordo tácito prévio, organizaram-se lentamente nas costas de Leonel e Aina. Leonel conteve o tremor do braço esquerdo. Ele finalmente sentiu que poderia usar sua força novamente sem se tornar uma marionete para essa pessoa misteriosa. Como John estava firmemente do lado do inimigo, realmente não havia mais nada a dizer. Leonel não quis poupar palavras a tal pessoa. Ele só queria perguntar qual era o propósito de tudo isso. Não parecia fazer nenhum sentido coerente. Qual era o objetivo dessa batalha? Por que lutar ao lado dos franceses se seu objetivo era perder? E a essa altura, por que ela se importava em continuar escondendo sua identidade? Leonel fechou os olhos e balançou a cabeça, soltando Aina. Nada disso importava mais. Hoje seria o fim da lenda de John. Aina sacudiu a palma da mão para cima, fazendo com que uma tábua de madeira perfeitamente quadrada aparecesse. Ela usou a mesma técnica da força que a ajudou a levitar seu enorme machado para permitir que pairasse no ar. O olhar de Leonel brilhou com seriedade enquanto sua lança serpenteava para frente. Em um piscar de olhos, uma runa intrincada com bordas suaves que lembram as marés baixas do oceano apareceu na madeira. Com um golpe final da lança de Leonel, a prancha de madeira disparou através dos portões internos cortados. A princípio, parecia que nada iria acontecer. Era apenas um pedaço comum de madeira voando pelo ar. No entanto, foi então que a temperatura começou a subir. Um momento depois, a prancha de madeira explodiu em um incêndio que correu pelas linhas da runa. E no instante seguinte, desabou antes de se expandir violentamente em uma bola de fogo com pouco mais de 1 metro de diâmetro. Os olhos de Nigelle, Raymond e John se arregalaram de horror.
Descida Dimensional capítulo 55. Os três ficaram chocados e horrorizados, mas Leonel e Aina já haviam agido mais uma vez. Em menos de 3 respirações, mais 3 tábuas de madeira voaram em direção a eles, queimando o ar. Por fim, Jon reagiu. Com um aceno de sua vara, seus cavaleiros avançaram e bateram os pés como um só. Cordas douradas surgiram de sua arma de haste sem bandeira, prendendo-se às cabeças de cada um dos cavaleiros e fazendo com que suas auras disparassem. Um momento depois, um escudo fino e pálido em forma de cúpula de ouro apareceu no caminho da primeira bola de fogo. Bang! A barreira tremeu e rachou, à beira do colapso. Nigel reagiu rapidamente, puxando a corda do arco e lançando 3 flechas que pareciam se manifestar magicamente em rápida sucessão. As brasas da primeira bola de fogo brilharam e caíram do ar, logo se tornando uma cortina que as 3 flechas de energia perfuraram para colidir com as próximas 3 bolas de fogo. Vamos! Leonel começou a correr antes que os 6 ataques se chocassem. 80% de chance de ele usar a colisão como cobertura para outro ataque de energia. Escudo. As orelhas de Leonel estremeceram, mal captando as palavras de Raymond sob a próxima cacofonia de estrondos. O último estava praticamente sussurrando. Se não fosse o bom senso de Leonel, ele teria sentido muita falta. Precognição? Predição? Psíquico. Leonel franziu a testa. No entanto, seus passos não pararam. A julgar pela situação, essa pessoa parecia pensar que Leonel não conseguiria ouvi-lo. Outra coisa era que ele não tinha um método de se comunicar sem falar. Enquanto Leonel pudesse continuar aplicando pressão sobre ele, mesmo que pudesse adivinhar seu curso de ação mais provável, ele só seria capaz de tomar as ações ideais para si mesmo. Nesse caso, o impacto de sua habilidade seria severamente limitado. A força de Leonel surgiu, pressionando seu braço esquerdo com a pressão de uma montanha. Seria difícil vencer esta batalha sem sua força. No entanto, Leonel Morales... Força, 0,99. Velocidade, 0,99 mais 0, 1. Agilidade, 0,99 mais 0, 1. Parcialmente anulado. Coordenação, 1.15. Vigor, 0,99. 1,20 mais 0,05. Anulado. Reações, 1,15. Espírito, 1,00. Força, 0,40. Leonel sentiu que isso bastava. Aina passou por Leonel balançando seu enorme machado brilhante para baixo e fazendo com que um feixe de força dividisse a explosão ao meio. Leonel aproveitou a pausa em seus passos para passar por ela mais uma vez, saltando pela abertura que ela criou. Vendo isso, Raymond sorriu, acreditando ter previsto com sucesso o padrão de ataque de Leonel. No entanto, ele logo percebeu que havia calculado mal. Aparentemente esperando a nova barreira em seu rastro, Leonel tomou as medidas cabíveis. O movimento dos cavaleiros de Jon é baseado em sua habilidade. No entanto, como esperado, os movimentos de Raymond são mais autônomos. Eles existem com o único propósito de protegê-lo, e qualquer combinação de habilidades que eles tenham deve depender das artes da força. Aina já estava seguindo de perto. Ao ouvir a voz de Leonel, atirou para frente outra tábua de madeira. As artes da força podem criar, mas também podem destruir. Se ele pudesse usar sua força, essa barreira não seria nada para ele, especialmente porque já havia bloqueado uma porcentagem da foice de energia de Aina. No entanto, ele não tinha certeza de que apenas sua força corporal poderia retirá-lo. Felizmente não precisava. Os olhos de Leonel moveram-se rapidamente de um lado para o outro, captando tudo sobre a barreira para a qual ainda saltava. Sua habilidade se agitava a todo vapor, calculando loucamente sem fim. No instante seguinte, uma familiar prancha quadrada de madeira apareceu diante dele e sua lança serpenteou para frente mais uma vez sem hesitação. Desfazer. Havia muitas disciplinas sob o guarda-chuva da arte da força. Na verdade, era até um pouco tolo considerá-los um único todo. Entre essas disciplinas, havia algumas muito respeitadas. Aqueles que seguiram esta disciplina eram conhecidos como decrypcionistas. Eles tinham a capacidade de desconstruir qualquer arte da força e ver através de suas falhas. Os dessa profissão eram inestimáveis em zonas de alto nível e ao explorar os túmulos de mestres dimensionais de alto grau. Claro, Leonel não era uma pessoa assim. Acontece que ele percebeu que a arte da força era simplesmente um método de fazer a força fluir de uma certa maneira. Frequências e condições específicas permitem a manifestação de diferentes fenômenos. Mas nesse caso, essas frequências não poderiam ser contrariadas? Era um pensamento simples que Leonel havia testado nos últimos dias. Mesmo ele não estava ciente de quão insondável era o caminho que ele havia pisado, nem Raymond sabia que ele seria o primeiro a sofrer com sua descoberta. Com o estrondo abafado, a barreira defensiva formada pelos cavaleiros de Raymond desabou como um castelo de cartas, permitindo que Leonel e Aina avançassem. Antes que o primeiro cavaleiro pudesse reagir, a lança de Leonel avançou com uma velocidade inacreditável e perfurou sua garganta. Ele puxou-o para trás e passou antes que o primeiro jato de sangue se tornasse conhecido. Nigel disparou outra flecha, mas antes de chegar a Leonel, Aina já havia dado um passo à frente. Com um golpe de seu machado, a flecha quebrou como vidro. Sem hesitar, a lança de Leonel tornou-se um borrão, fazendo com que outros 3 cavaleiros caíssem impiedosamente. Não importa quanta armadura eles usassem, ele era capaz de encontrar as menores fendas e as menores aberturas para explorar, ceifando suas vidas com um único golpe todas as vezes. Jon não podia ficar de braços cruzados.
Com outro aceno de sua arma de haste, seus cavaleiros avançaram mais uma vez. Leonel pensou que eles seriam tão fáceis de lidar quanto os cavaleiros de Raymond. No entanto, ele logo descobriu que mesmo depois de várias sondagens, tanto ele quanto Aina ainda estavam presos em seu cerco. Cada vez que Leonel achava que via uma oportunidade de derrubar um deles, outro atacava em um ângulo do qual ele não tinha escolha a não ser recuar. Depois que isso aconteceu várias vezes, a expressão de Leonel tornou-se solene. Eles compartilham seus sentidos. Leonel franziu a testa. Ele não esperava que seu ímpeto fosse sufocado tão repentinamente. A única maneira de romper em pouco tempo é poder absoluto. O olhar de Leonel se estreitou e ele disparou para frente. Outros podem pensar que o único método de exibir poder absoluto é a força, mas Leonel sabia de outra, velocidade. 90% de chance de ele tentar força bruta para passar. A voz de Raymond mais uma vez chegou ao ouvido de Leonel. Suas palavras eram incrivelmente suaves e ele acreditava que apenas John poderia ouvi-lo, mas a realidade não era assim. John acenou com sua arma de haste mais uma vez, fazendo com que seus cavaleiros se reunissem em preparação para um forte ataque. Infelizmente, embora a previsão de Raymond estivesse correta, ele falhou em descrever o método que Leonel usaria. Leonel plantou uma perna com firmeza, mudando repentinamente de direção e atirando por uma brecha entre um cavaleiro e o portão interno. As ações de John apenas os tornaram ainda mais suscetíveis à sua manobra. Chamado do vento, no instante em que Leonel passou, um brilho fraco cobriu a ponta de sua lança. O último pensamento de Raymond foi cheio de choque. Ele, que poderia fazer a obra de Deus e profetizar o futuro, morreu assim? Um buraco sangrento escorria de sangue de sua testa, mesmo quando um golpe do machado de Aina fez os cavaleiros de John caírem vários passos para trás. Leonel apertou a mandíbula, as veias da mão esquerda inchadas como cobras verdes sob o escudo amassado. Ele se livrou do mais perigoso dos três, mas pagou um preço alto. Ele não conseguia mexer o braço esquerdo. Descida dimensional capítulo 56. Raymond. O choro quase histérico de Nigel caiu depois que o tempo pareceu parar por um momento. Cego de raiva, disparou flecha após flecha na direção de Leonel. Em sua raiva, suas flechas se expandiram violentamente, tornando-se dragões de inundação rugindo que serpenteavam pelos céus. Leonel não respondeu tolamente a esses golpes de frente. Claramente, Nigel havia se esquecido da situação geral quando ele atacou, perdido em suas emoções agora. Com movimentos rápidos, Leonel deu vários passos sinuosos, esquivando-se com facilidade das poderosas flechas. Outra pessoa não conseguiria desviar dos ataques que um arqueiro tão grande lançara a partir de agora mesmo a 30 metros de distância, mas Leonel era diferente. Ele não estava julgando as trajetórias das flechas enquanto elas estavam no ar, ele já havia calculado onde cairiam no instante em que Nigel soltasse a corda do arco. No momento em que Leonel passou pela chuva dracônica de flechas, um coro de estrondos abafados e gritos de dor soou. Ele não precisou olhar para trás para saber que as ações imprudentes de Nigel afetaram os homens de John, matando até mesmo 2 deles. Leonel escolheu confiar em Aina. Se ele pudesse eliminar rapidamente um segundo deles, os 2 poderiam se concentrar em derrubar John sem preocupações. Nesse ponto, os soldados normais nem ousaram tentar participar de uma batalha desse calibre. Então, Leonel sentiu que poderia ignorá-los diretamente, pelo menos por enquanto. Infelizmente, enquanto ele estava chorando em direção a Nigel, os remanescentes dos cavaleiros de Raymond avançaram, seus olhares vermelhos enquanto eles apontavam suas armas para ele. Ficou claro que eles também se importavam profundamente com o homem. Havia uma parte do coração de Leonel que sentia culpa. No entanto, ele só poderia empurrá-lo para baixo. Ele já havia resolvido fazer parte dessa nova ordem mundial. Matar e ser a causa raiz da dor dos outros era algo que ele não podia evitar. Enquanto ele tivesse a consciência limpa em relação às suas ações, ele continuaria a seguir em frente. O olhar de Leonel tornou-se firme, segurando o braço esquerdo o mais firmemente possível contra o corpo, a lança serpenteando para frente mais uma vez. Embora ele não usasse sua força, o poder e a velocidade por trás de seus golpes não eram algo com que esses humanos normais pudessem lidar. Ele era muito rápido, muito ágil, muito forte. Seu olhar cintilou na distância e em direção ao rosto pálido de Nigel. Ficou claro que aquele último ataque havia exigido muito dele. O som do sangue jorrando era quase semelhante ao da água jorrando de uma mangueira pressurizada. Em um piscar de olhos, Leonel derrubou mais 3, usando a abertura que criou para disparar em direção a Nigel. John obviamente não queria que tal coisa acontecesse, mas ela não ousava que seus homens virassem as costas para Aina, que atualmente estava segurando 8 deles sozinha. A questão principal era que, como arqueira, Nigel tinha que estar à distância e estava longe deles desde o início. Com eles assumindo a vanguarda e bloqueando o caminho, eles nunca haviam considerado o fato de que ele poderia estar em perigo. Forme-se. Nigel rugiu. Independentemente disso, ainda havia centenas de ingleses entre Leonel e ele. Isso foi mais do que suficiente para permitir que ele se recuperasse. Ele percebeu que tinha sido muito precipitado agora, mesmo sendo a razão pela qual 2 dos 8 cavaleiros de Joana haviam caído. O número que teria sido maior se não fosse pela ação de Joana, ainda mais deles teriam sido eliminados. Os ingleses tremeram de medo com esse comando. Era claramente jogar fora suas vidas para se envolver em uma guerra entre deuses, mas eles não ousaram desobedecer. O que aconteceria com eles se enfurecessem esse deus? A testa de Leonel franziu. Se ele realmente tivesse que passar por tantos, não apenas isso iria contra o propósito de por que ele escolheu se envolver tão cedo, mas também daria ao arqueiro muito tempo.
Seu olhar cintilou quando ele notou um pedaço do portão interno que Aina havia explodido com um chute antes. Sem hesitar, ele jogou a peça para cima com um chute antes de lançar sua lança para frente em um movimento familiar e permitir que o pedaço de madeira quebrado voasse para frente e, para a linha defensiva dos ingleses. Os cavaleiros ingleses gritaram de terror e se esquivaram para os lados, não ousando enfrentar esse ataque de frente. Muitos até fecharam os olhos e caíram de joelhos em oração, sabendo que não tinham tempo suficiente para sair do caminho. No momento em que aqueles cavaleiros perceberam que algo estava errado, um forte vento havia soprado sobre eles e Leonel já os havia deixado para trás. Nigel assistiu em estado de choque. Mesmo quando Leonel apareceu em sua torre de arco e flecha e cortou sua cabeça do pescoço, a mágoa estava clara em seus olhos. Ele realmente morreu devido a um truque tão mesquinho. Era simplesmente impossível para Leonel desenhar uma Force Art tão rapidamente. A Force Arts precisava de uma mão firme e movimentos precisos. Era impossível desenhar um em uma prancha de madeira que foi lançada no ar. No entanto, Leonel não precisou. Ele só precisava que os ingleses acreditassem que ele podia. Leonel não parou um instante sequer. Aproveitando a torre de madeira em que estava, ele atirou sua lança para baixo e rapidamente gravou várias artes da força. Ele não esperou antes de pular, a torre atrás dele queimando em uma chuva meteórica de fogo que obrigou os ingleses a correr em todas as direções. Eles nem tiveram a chance de acreditar que talvez Leonel não pudesse mais criar aquelas bolas de fogo que desafiam o céu antes de cortar diretamente essa linha de pensamento. Estou chegando ao meu limite. Leonel pensou com o maxilar cerrado enquanto aproveitava a situação para correr de volta para Aina. Desenhando Força Arte também precisava de força. Só que a quantidade era minúscula comparativamente falando, se o seu controle fosse bom. Com seu status de espírito obscenamente alto, praticamente ninguém na mesma gama de habilidades tinha melhor controle da força do que Leonel. Era por isso que ele ainda conseguia desenhá-los, apesar da situação de seu braço esquerdo. No entanto, mesmo que fosse uma pequena quantia, ainda era uma quantia. Se ele usasse mais suas reservas, não teria mais a força necessária para suprimir as correntes. Leonel não percebeu naquele momento que o mais perigoso deles não era Raymond. Descida dimensional capítulo 57. Leonel rapidamente examinou a situação à frente e suspirou aliviado ao ver que Aina estava bem. Na verdade, ela estava mais do que bem. Ela derrotou mais 4 cavaleiros de Jon, deixando apenas 4 restantes. Mas parecia que o controle de Jon havia ficado mais rígido com menos com que se preocupar, fazendo com que a dificuldade se tornasse um pouco mais difícil. Ótimo, vou sair com ela agora e tudo estará acabado. Leonel conteve o cansaço e avançou sob uma chuva de bolas de fogo. Ele praticamente podia ver o fim desse caso de vários meses. Ele se aproximou de Jon, seu olhar encontrando o dela por dezenas de metros. Os cavaleiros de Raymond mais uma vez tentaram bloquear seu caminho, mas o último deles caiu com um golpe de sua lança. Eles ainda nem haviam tocado o chão quando Leonel já havia aparecido vários metros atrás deles. O olhar de Jon era difícil de ler. Apesar de não ter tirado os olhos dela, Leonel não sabia se ela estava calma ou se sentindo complexa. Seus olhos azuis, escondidos sob sua máscara dourada, pareciam ondular ligeiramente antes de ficarem imóveis de vez em quando. Na verdade, parecia que ela estava acabada. Ela não poderia tirar seus cavaleiros de Aina, ou então seria aquele maldito machado que tirou sua vida. Ao mesmo tempo, ela sempre esteve na linha de trás, sem nenhuma proeza de combate própria. No momento em que Leonel tirou a vida de Raymond, ela sabia que não teria como resistir se o alvo fosse ela. 20 metros. 10 metros. 5 metros. Leonel brandiu sua lança, acalmando seus pulmões escaldantes enquanto perfurava com tudo o que tinha. Ele não desperdiçou palavras com ela. O tempo para isso a muitos deixará. Foi nesse momento que Leonel ouviu algo semelhante a um suspiro. E veio da própria Jon. Acender. Um fio de ouro separou-se da arma de haste de Jon e entrou no cadáver de Raymond, que estava ao lado dela, fazendo-o levantar-se de repente e aceitar o golpe de Leonel no peito. Com um estrondo, a lança de Leonel ricocheteou em seu peitoral, causando uma forte reverberação em seu braço. Foi só um instante, mas Joanna já havia atirado para trás e erguido bem alto a arma de haste. Uma fileira de cadáveres fruto do esforço de Leonel e Aina aparecendo em seu caminho. Um grito baixo saiu dos lábios de Jon e os poucos fios dourados de sua arma de haste se tornaram várias centenas. Não apenas atirou na multidão de ingleses dispersos, mas também abriu caminho pelos portões e mergulhou na linha defensiva dos franceses também. Leonel só quis dar um suspiro de alívio. Jon não era uma necromante, ela realmente não fez Raymond ressuscitar dos mortos. Ela apenas assumiu o controle de seus membros e o usou como escudo humano. Mas julgando apenas a espessura da linha de ouro que ela precisava para fazer isso, ele deduziu que exigia mais esforço do que controlar os vivos. Então não era de admirar que ela não tivesse usado essa habilidade no passado. No entanto, sua felicidade durou pouco. Ele pensava que Jon era limitada em sua capacidade de controlar os outros, mas nunca pensou que ela de repente assumiria o controle de centenas de cavaleiros assim. Não posso deixá-la criar espaço. Leonel lançou um olhar para Aina, mas ela ainda estava lutando com os 4 cavaleiros restantes. Não tendo outra escolha, ele só poderia avançar com todas as suas forças por conta própria. Droga, eu realmente deveria tê-la matado primeiro. Realmente não foi culpa de Leonel.
Ele havia seguido Jon por meses, mas tudo o que ela fazia era distribuir aumentos de estatísticas e nunca o fazia para mais de 10 cavaleiros de uma vez. Além disso, ela nunca assumiu o controle deles como estava fazendo agora. Ele falhou em considerar que enquanto ele estava escondendo sua própria força, ela estava fazendo o mesmo. Se alguém pudesse escolher entre um homem que pudesse ler o futuro e uma mulher frágil que aparentemente pudesse controlar apenas 10 cavaleiros, estava claro que a maioria decidiria. Agora, porém, ele estava pagando um preço por isso. Leonel sentiu um pouco de agitação no coração. Ele era obviamente muito mais rápido que Jon, mas continuava tendo seu caminho cortado por cadáveres ingleses que vinham entregar suas vidas. Ao mesmo tempo, ele sabia que os franceses estavam definitivamente atacando Aina. Foi a tal ponto que ele não ousou olhar para trás porque temia não ser capaz de controlar sua vontade de voltar e ajudá-la. Leonel guardou a lança nas costas mais uma vez e sacou o atlatu. Normalmente não seria um problema para ele acertar um dardo com uma mão, mas ele estava sendo cercado por todos os lados, tornando o processo complicado. Para piorar, por ter um braço esquerdo inútil, ele tinha que agir rápido ou não conseguiria se defender de jeito nenhum. Ele mal conseguiu, mas quando ele olhou para trás, as superfícies reflexivas brilhantes de várias espadas, lanças e lanças estavam indo em sua direção. Sem escolha, Leonel cerrou os dentes e largou o atlatu, puxando a lança de suas costas para afastar essas armas. Leonel sentia que Jon se afastava cada vez mais. Para piorar a situação, a aura de Aina estava começando a ficar errática. Se isso continuasse, ela poderia enlouquecer novamente. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria deixado Aina usar seu avanço no 7º nó para quebrar aquela arte da força que os prendia. Até então ela poderia estabilizar sua força e não ter que se preocupar com isso. Mas agora, simplesmente não havia uma fonte de força densa o suficiente aqui para ajudá-la. Quanto mais Leonel pensava, mais crescia a agitação em seu coração e mais descontrolada ficava sua lança. Não eram apenas seus pensamentos, era seu cansaço. Como seu controle poderia permanecer o mesmo quando suas pernas pareciam ter sido preenchidas com chumbo e seus braços pareciam tão sem ossos? Calma, Leonel. Respirar. Pensar. Como você nos tira disso? Persistência não significava apenas quando conveniente. Foi ainda mais importante exatamente quando tudo parecia sem esperança. Descida dimensional capítulo 58. Nesse caso, a situação realmente parecia desesperadora. Havia cada vez mais cavaleiros enxameando para bloquear Jon, parecia que Aina poderia perder o controle novamente, e o próprio Leonel sentiu que estava chegando ao seu limite. Seu corpo era pesado, sua força era lânguida e seu braço esquerdo parecia estar sendo perfurado por milhares de agulhas. Porém, mesmo assim, Leonel conseguiu acalmar seu coração. Ele quase perdeu a vida mais vezes do que gostaria de contar dentro do Templo Maia. Sempre foi sua mente e não seu poder que o ajudou a sair dessas situações. Ele tinha sido muito imprudente desta vez. Se ele não estivesse constantemente tentando forçar seu caminho através desta batalha, ele não teria acabado neste estado tão rapidamente. Claro, também era possível que Raymond e Nigélia ainda estivessem vivos em tal situação, mas Leonel ainda achava que poderia ter feito uma abordagem mais inteligente e melhor. No final, ele continuou cometendo erros porque simplesmente não sabia o suficiente. Se ele soubesse como era fácil romper aquela prisão da força e arte, ele nunca teria desenhado essa coisa em sua mão. Se ele soubesse que Jon tinha tais habilidades, ele a teria matado antes de Raymond, mas não adiantava mais reclamar dessas coisas. Ficar agitado não levaria a lugar nenhum. Na verdade, ele pode cometer mais erros como resultado de tal mentalidade. Leonel evitou outro avanço dos ingleses, seus olhos verde-claros fixos em Jon, que ainda aumentava continuamente sua distância dele. Na verdade, se não fosse por sua brilhante armadura dourada, ele já a teria perdido no mar de corpos. Táticas de medo não vão mais funcionar, elas estão sendo controladas. Pense. Leonel não parava de avançar. Ele parecia tão frenético quanto no começo, fazendo com que Jon não tivesse escolha a não ser responder continuamente com mais cavaleiros. Ele não tinha escolha. Se ele parasse de avançar, seria muito fácil cercá-lo. Se era possível para ela simplesmente assumir o controle de todos os franceses assim, por que ela se preocupou em aparecer aqui em primeiro lugar? Se ela assumisse o controle dos franceses desde o início, enquanto eles avançavam pelos portões, Aina e eu seríamos pegos completamente desprevenidos. Além disso, por que ela insistiu em usar uma máscara se controlar os franceses era tão fácil? Não, ainda mais importante porque é que o olhar de Leonel foi ficando cada vez mais brilhante. Aina, derrube os capacetes deles. O rugido de Leonel sacudiu o campo de batalha. No momento em que suas palavras saíram, os olhos de Jon se arregalaram. Parecia que ela queria dizer algo, mas já era tarde demais. Devido à sua retirada, ela já estava tão longe de seus cavaleiros para começar. E mesmo que ela estivesse perto, ela simplesmente não tinha como impedir Aina de fazer algo tão simples. Leonel finalmente percebeu algo. Quando ele viu que a linha de ouro que controlava o cadáver de Raymond era mais espessa, ele erroneamente acreditou que era mais difícil para Jon controlar os mortos. No entanto, este não foi o caso. A razão pela qual a linha de ouro era mais espessa era porque Jon usava um buff para aumentar as habilidades defensivas do cadáver de Raymond ao mesmo tempo. Naquela época, Leonel estava agitado demais para pensar nisso. Era verdade que Raymond usava armadura de cavaleiro, mas Leonel havia estabelecido há muito tempo que a forja desta era não se comparava às armas em sua mão. Então, como seria possível que sua lança rebatesse assim se não fosse pela interferência de Jon?
Se ele calculasse a quantidade de força que sua lança poderia aplicar e a quantidade de força que seria necessária para combatê-lo assim, a quantidade real de força que Jon precisava para assumir o controle do cadáver era inferior a 10% do que ela precisava para controlar um ser vivo. O que isso significa afinal? Isso significava que era mais difícil controlar os vivos do que os mortos. A partir desse ponto, Leonel não tinha mais evidências sólidas e só podia fazer suas próprias suposições. Era uma situação desesperadora, então ele só podia tentar e ver o que pegava. Mas ele sentiu que era lógico concluir que a razão pela qual seria mais difícil controlar os vivos era porque eles estariam lutando contra esse controle. Se isso foi aceito, então por que Jon cobriria o rosto? Por que ela cobriria as cabeças de seus cavaleiros de forma que apenas seus olhos pudessem ser vistos? O machado de Aina avançou, mal atingindo a ponta de um elmo usado pelo cavaleiro de Jon enquanto ele se esquivava para trás. Um ouro brilhante disparou para o céu, girando acima do campo de batalha antes de descer lentamente para o chão. O que foi revelado foi algo que Leonel mal podia ver de seu ponto de vista. Mas os franceses que cercaram Aina sob o controle de Jon viram tudo claramente. Era um jovem que todos reconheceram. Ele tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e veias salientes na testa. Ficou claro que ele estava tentando o seu melhor para se segurar antes de golpear sua espada novamente, mas por mais que tentasse, nada estava funcionando. Todos reconheceram esse jovem. Ele era um pouco ingênuo, um pouco tolo e até um pouco irritante, mas ocupava um lugar no coração de todos. Ele era Miguel. Foi então que Leonel entendeu plenamente. A razão pela qual os cavaleiros de Jon ficaram ainda mais fortes depois que alguns deles morreram foi porque eles se tornaram mais fáceis de controlar. Todo esse tempo, ela lutou contra a vontade deles. Quanto ao motivo pelo qual Jon escolheu continuar usando pessoas vivas em vez de cadáveres, Leonel finalmente teve uma resposta também. Deve ter sido muito mais difícil para ela lustrar cadáveres, ou então porque aquela linha de ouro teria sido tão grossa. No final, a troca não valeu a pena. Vendo o rosto de Michael, os franceses começaram a lutar ainda mais. Eles já não queriam atacar a irmã de Leonel. No entanto, no final das contas, embora gostassem de Leonel como mudo, não tiveram grande impressão de Aina. Foi por isso que Jon apenas os controlou para derrubá-la em vez de atacar Leonel, que era muito mais favorecido. No entanto, ela nunca poderia imaginar que Leonel perceberia sua fraqueza em um ponto tão crítico. Leonel quis aproveitar imediatamente essa reviravolta na situação. Quem sabia se Jon tinha um método para retomar o controle deles? Mas, o que ele encontrou quando olhou para ela o chocou. O sangue vazava das fendas dos olhos da máscara de Jon. Sua arma de haste, que havia sido erguida no ar, era o único suporte que a sustentava. Leonel podia até ver vagamente que a mão clara com que ela o segurava havia envelhecido e enrugado. Um momento depois, ela caiu no chão. Com seus sentidos, Leonel não precisou se aproximar para saber o que havia acontecido. Joanna Dark, Jane Dark, estava morto. Descida dimensional capítulo 59. Leonel ficou paralisado. Bem desse jeito? Acabou assim? Ainda havia um enxame de ingleses à sua frente. Com sua condição atual, ele não estava confiante em derrotá-los, muito menos em abrir caminho e derrubar Jon. Leonel de repente sentiu um calafrio, fazendo girar rapidamente em direção à fonte. No entanto, ele não encontrou nada além de mais ingleses e mais atrás, um enxame de cavaleiros franceses. Sua testa franziu fortemente, mas não importava o quanto ele varria sua visão interna, ele não conseguia encontrar nada de errado. Incapaz de encontrar qualquer coisa, ele voltou, caminhando lentamente para o corpo de Jon. A essa altura, os ingleses não ousavam bloquear seu caminho. Seus comandantes estavam mortos, e agora o deus do lado deles também estava morto. Como eles ousariam continuar lutando? Mesmo com Leonel gravemente ferido, eles apenas o testemunharam dizer algo aparentemente ridículo, apenas para terminar na morte de alguém que eles pensavam ser invencível. Eles não tinham ideia do processo de pensamento que Leonel usava. Tudo o que sabiam era que sua força era insondável. Leonel usou seu braço bom para virar Jon, removendo lentamente sua máscara. Olhando para a visão diante dele, ele não pôde deixar de se sentir complicado. A outrora bela Jon tornou-se uma mulher velha e enrugada. Ela morreu com os olhos abertos. Seu azul brilhante se desvaneceu em um branco leitoso acinzentado. Mas Leonel tinha certeza de que era mesmo Joanna. Leonel pegou sua arma de haste dourada. Ele já havia segurado com orgulho a bandeira francesa, mas agora era estéril e solitário. Mesmo a fraca luz dourada que uma vez emitiu se foi, deixando para trás um cajado aparentemente comum. No entanto, foi esse mesmo cajado que fez com que os ingleses recuassem vários passos, temendo que perdessem o controle de seus corpos mais uma vez. Vendo tal cena, Leonel sabia que aquilo estava realmente acabado. Paris havia sido conquistada. Em um flash de luz, Aina e Leonel desapareceram. Jean silenciosamente observou isso acontecer, uma luz curiosa em seus olhos por trás das fendas de seu capacete. Não importa o que aconteça, definitivamente não se parece com os olhos de um homem que acabou de perder o amor de sua vida. O par de pupilas brilhantes quase parecia divertido. Um fracasso, hein? Quando a visão de Leonel clareou, ele se viu novamente em um espaço branco familiar. Mas, para sua decepção, não encontrou Aina ao seu lado. Talvez ele tenha ficado um pouco apegado demais por tê-la lá o tempo todo nos últimos meses. Pelo menos ele estava em um estado melhor do que da última vez que veio aqui. Ele sentiu que era um pouco nostálgico. Não que houvesse algo bom para relembrar quando se tratava de uma experiência de quase morte e especialmente a dor excruciante de ter seu quadril quebrado. Leonel esfregou o nariz, sorrindo levemente.
De qualquer forma, ele a veria novamente logo depois que ele deixasse este lugar. Quando ele pensou a este ponto, ele riu para si mesmo. Se James estivesse aqui, ele definitivamente o chamaria de tolo apaixonado. Espere, esta é a minha mão esquerda. Leonel piscou, percebendo que havia usado a esquerda para esfregar o nariz agora, já que a direita ainda segurava a arma de haste de John. Ele rapidamente tentou olhar para a arte da força nas costas de sua mão. Leonel sorriu quando percebeu que o núcleo da arte da força foi quebrado. Como esperado, quanto maior a dimensão, maiores são os requisitos para a arte da força funcionar. Esta arte da força era incrivelmente forte na terceira dimensão, mas este espaço em branco deve ser pelo menos da verdadeira quarta dimensão se o núcleo se despedaçou assim. Quase no mesmo instante em que pensou isso, Leonel sentiu um poder rodopiante surgindo em sua direção. Ah não, meu cabelo vai cair de novo. Usando a força, era fácil estimular o crescimento de seu cabelo, mas ele não era uma espécie de mágico, pelo menos não ainda. Seu cabelo ainda estava muito mais curto do que no passado, embora estivesse crescendo mais rápido do que normalmente. Parece que você fez alguma loucura de novo, garoto? Leonel, que rapidamente se sentou e cruzou as pernas em meditação, ouviu essa voz chegar aos seus ouvidos. Tio Montes, o que está acontecendo exatamente? Seu avanço anterior foi interrompido devido à falta de energia. Normalmente, quando isso acontece, tudo bem, pois você pode acumular lentamente mais. No entanto, a formação do terceiro, sexto e nono nó são momentos divisores de águas. Não importa qual técnica você use, era desaconselhável romper em uma zona como essa, a menos que seja uma zona de grau mais alto do que sua constituição dimensional atual. Você tem sorte de seu controle da força ser tão bom, ou então você provavelmente já teria implodido. Embora os olhos de Leonel ainda estivessem fechados, ele sentiu um suor frio em suas costas. Porque parece que cada erro que ele comete o leva a enfrentar a morte. Porque ele não pode ser um adolescente normal e exercer sua imaturidade impunemente. Montes, ainda em sua armadura dourada, trouxe um pergaminho mais uma vez, aparentemente não se importando com o estado atual de Leonel. No entanto, logo sua expressão preguiçosa mudou e começou a se contrair. Idiota! Leonel, que tentava meditar, sentiu uma palmada na testa. Ele podia até sentir o sangue correr para a área quando começou a inchar. Que diabos! Outra palma bateu na testa de Leonel antes que ele pudesse terminar. Você se atreve a usar tal linguagem na frente de seu tio? O lábio de Leonel tremeu. Ele chamava Montes de tio porque era educado. Não era como se tivesse algum relacionamento familiar real com ele. Por que ele estava sendo espancado agora? Esse homem não sabia que se perdesse a concentração, algo poderia dar errado? A essa altura, talvez sua sorte acabasse e ele realmente explodisse. Eu já te disse da última vez, mas você não escuta. Primeiro você entra em uma zona de 4 pessoas sozinho, agora você entra em uma zona de 8 pessoas apenas um com o outro. O que você está pensando? Leonel sentiu-se incomparavelmente ofendido. Do que você está falando? Tínhamos um dispositivo com 90% de precisão para zonas no grau S, dizia que apenas 2 poderiam entrar. De que tipo de dispositivo de óleo de cobra você está falando? Mesmo um dispositivo de detecção de nível 1 Blackgrade seria capaz de decifrar com precisão quantos poderiam entrar em uma zona. É o cálculo mais fácil de concluir. É impossível que esteja errado. O lábio de Leonel contraiu-se novamente. Ele parecia se lembrar de que seu relógio de pulso realmente lhe dizia que o limite de pessoas era 8, mas ele ignorou porque confiava em Aina. Ele nem sabia o que dizer agora. Por que ela mentiria sobre isso? Descida Dimensional capítulo 60. Leonel ainda estava um pouco atordoado, mas não teve muito tempo para pensar nisso. Ele podia sentir que sua estrela ainda estava consumindo força loucamente. O que Leonel não considerou foi que a formação de seu corpo One-Star Cleansed era diretamente proporcional ao tamanho de seus Force Nodes. O nó de força normal para construir uma constituição da quarta dimensão é uma única célula, até talvez 3. Uma pessoa acima da média para um gênio usaria mais de 10, claro. Esses números são para mundos em processo de evolução para a quarta dimensão. Os jovens nascidos em mundos de dimensões superiores obviamente têm padrões maiores. No entanto, mesmo para os altos padrões de uso, os 100 nodos de força de Leonel eram obscenos. Como resultado, seu corpo One-Star Cleansed também estava em níveis além dos outros que alcançaram essa etapa. A essa altura, o alto astral de Leonel não era apenas uma vantagem, era uma necessidade. Somente com um controle de força tão alto ele poderia permitir a formação de um corpo purificado de estrelas tão grandioso. Não apenas isso, mas sua habilidade também evoluiria ainda mais rápido com os benefícios. Ele já despertou seu fator de linhagem, e tão profundamente nisso. Montes pescou, não mais incomodando Leonel. Pelo menos desta vez, ele não vai perder tanto tempo como antes. Isso é bom. A verdade é que as recompensas por completar zonas eram apenas um aspecto. Outra parte da recompensa foi a chance de praticar neste espaço. Infelizmente, da última vez, Leonel estava praticamente meio morto, então Montes passou muito tempo curando-o. Desta vez, embora houvesse uma alocação menor, pelo menos ele poderia se beneficiar um pouco. Algumas horas depois, Leonel finalmente abriu os olhos. Por um momento, pareceu que ele poderia destruir a Terra com uma única pisada. Claro, ele sabia que seu poder não era tão exagerado, mas mesmo assim era uma ótima sensação. Leonel Morales?
Força, 1,00. Velocidade, 1,00 mais 0, 1 anulado. Agilidade, 1,00 mais 0, 1 anulado. Coordenação, 1,40. Vigor, 1,20 mais 0,05 anulado. Reações, 1,40. Espírito, 1,00. Força, 0,40? Agora, Leonel havia rompido completamente os grilhões da terceira dimensão, algo que o chocou muito. Ele pensou que isso não seria possível até que ele completasse a formação de seu nono nó de força. Essa era a força de um corpo limpo com estrelas? A diferença entre 0,99 e 1,00 era um gargalo robusto. Antes, só era possível cruzar em suas estatísticas mais fracas quando ele ativava sua força. Mas agora, mesmo sem ele poderia fazê-lo. Ele seria ainda mais poderoso se ativasse sua força. Infelizmente, ele estava careca novamente. Não só isso, mas aquele cheiro ruim era várias vezes pior do que da primeira vez. Você fede. O lábio de Leonel tremeu. O que acontecia com todas as pessoas em sua vida sempre o insultando assim? Ele sabia, certo? Mas o que ele poderia fazer sobre isso? Não é como se fosse culpa dele. Depois de pensar até aqui, Leonel decidiu-se. Ele definitivamente queria roupas de combate como as de Aina. Esses bolsos não eram apenas muito úteis, mas aparentemente ele seria insultado à torto e à direito até que tivesse essa função de autolimpeza. De repente, Leonel ergueu os olhos e sorriu. Você vai me deixar usar aquela piscina para tomar banho de novo, certo? Tio Montes? Em troca de sua ousadia, Leonel recebeu outra palmada na testa antes de Montes acenar com a mão no ar, como se tentasse se livrar do fedor que se apoderou dele. Você não tem ideia de quão valioso esse pool era. Normalmente, você só poderia entrar como uma troca por uma recompensa de Tier 9 Black. Pode-se considerar que fiz uma exceção uma vez, já que você não conseguiu um quarto do espírito do mundo como você deveria ter feito. Os olhos de Leonel se arregalaram de compreensão, aparentemente lembrando que havia sido roubado de uma grande recompensa. Tudo bem, desta vez você e a garotinha definitivamente fizeram algo ótimo. Mas, não confie naquele dispositivo que você usou novamente. Qualquer dispositivo que possa cometer um erro tão ridículo deve ser queimado no fogo do inferno junto com seu criador. Leonel sorriu amargamente e coçou a cabeça sem responder. Ele não queria ouvir Montes rasgar um novo Aina, então ele manteve o fato de que ela deve ter mentido para si mesmo. Tudo bem, você limpou uma zona preta de nível 7 feita para 8, então isso garante uma recompensa mínima de 8 recompensas pretas de nível 7. Espere, não era uma zona única? Montes franziu a testa com essa pergunta, mas depois de verificar novamente seu pergaminho, parecia que ele havia entendido alguma coisa. Leonel até pensou ter visto um leve traço de preocupação em seu rosto. Não, de acordo com isso, estava muito perto de evoluir para 1, mas não evoluiu no final. Seja qual for a anomalia, optou por não agir no final ou não pôde agir por qualquer motivo, então permaneceu uma zona normal. Anomalia. Montes respirou fundo e suspirou. Tire isso da cabeça. Considere-se com sorte desta vez. Leonel queria perguntar mais, mas aparentemente percebendo que Montes não iria lhe dizer nada, ele só conseguiu se calar. A anomalia não agiu. Isso estava relacionado com a sensação de frio que tive depois que John morreu. As sobrancelhas de Leonel franziram. Presumo que você e seu parceiro dividirão essas recompensas pela metade. Além disso, você completou 2 missões secundárias, uma valendo outra recompensa Tier 7 Black e outra valendo uma recompensa Tier 8 Black. A missão oculta desta vez vale um quase recompensa de bronze de nível 1. Além disso, você é o primeiro a limpar perfeitamente uma zona preta de nível 7 e isso vale uma recompensa de nível 9. Nós não precisamos dividir isso também? Leonel perguntou. Então por que eu só recebi um conjunto de recompensas para o meu lado e missões ocultas na primeira vez? Leonel se sentiu um pouco enganado. É assim que as coisas funcionam. Montes deu de ombros. É assim para impedir que guerreiros de alta dimensão cultivem demais zonas de baixo nível. Não é uma solução perfeita, mas também não é ruim. Parece-me que vocês são todos um pouco mesquinhos. Eles não podem cultivar de qualquer maneira se eles apenas trouxerem algumas pessoas junto com eles. Montes tossiu e fingiu não ouvir Leonel. De qualquer forma, faça suas escolhas. Você tem 5 recompensas Tier 7, uma Tier 8 e uma Tier 9 Black, além de uma recompensa quase Tier 1 Bronze. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.